Beleza, vamos fazer esse exercício aqui que aparece nas nossas listas. O que eu faço? Aqui eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a 3. Para a gente resolver essa bruxaria aí, a gente precisa usar a propriedade de potenciação e propriedadezinha de radiciação. Que as coisas elas se encaixam, uma complementa de alguma maneira a outra. Tá bom? Potenciação é quando a gente está falando de alguma coisa assim, 8 elevado a 2. Isso aqui a gente está falando de potenciação. Quando a gente começa a falar alguma coisa assim, raiz quadrada de 9 e aqui um 4, por exemplo, e a gente está falando de radiciação, tá bom? Enfim, bora lá. Então temos essa bruxaria aí, essa coisa elevada a 3. Quando aparecer um número aqui fora, esse número ele vai acabar indo para dentro. Isso é uma das propriedades. A propriedade geralmente é escrita assim, raiz enésima, ou seja, raiz que a gente vai ter algum número aqui e aqui elevado a um b. O que acontece? Esse b que está aqui fora, ele vai vir para dentro e a gente vai passar a ter uma coisa assim. Tá vendo? O b que estava lá fora, ele vai encaixar aqui dentro. Essa é uma das propriedades que a gente tem. Tudo bem? Então é isso que a gente inicialmente vai usar. Então tá bom. Outro detalhe importante, quando não aparecer nada aqui, a gente tem que imaginar o número 2. Então estaremos falando de raiz quadrada. Beleza? Tá bom. Não é o caso agora. Ou aliás, é o caso agora. A gente vai estar falando de raiz quadrada. Vamos fazer um parecido? Fazer aqui um 6, colocar aqui um 4. Tá bom. Então vamos fazer essa coisa aqui. Não, 4 não. Vou colocar um 5. Aí, 5. Como é que eu faço a bruxaria? O 5 que está aqui, ele vai entrar dentro da raiz. Uma raiz quadrada, como o número é uma raiz quadrada. Então, essa coisa vira raiz quadrada de 6 elevado a 5. 6 elevado a 4. Beleza, professor, 6 a 5. E eu com isso, o que eu faço aí? Aqui a gente tem que imaginar o número 2, não é isso? É o número 2. 6 a quinta, ele também poderia ser escrito assim. Credo, que raiz feia. A gente poderia ter escrito ele assim. 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado vezes 6. Isso segundo a propriedade agora de potenciação. Por quê? 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado vezes 6. O que a gente faz? A gente soma os expoentes. Mas não tem nada aqui, professor. Quando não tiver nada, temos que imaginar o número... Quando a gente está falando de potenciação, tá? Temos que imaginar o número 1. Mas ali era 2. Realmente. Lá, aqui, é 2 que a gente imagina quando não tiver nada. Mas aqui nos números normais, quando não aparecer nada em cima, é o número 1. E o que a gente faz? A gente escreve a mesma base e soma os expoentes. 2 mais 2 mais 1. Tá? Ou seja, aquele 6 à quinta, ele na verdade a gente pode escrever assim. Professor, mas por que você quis escrever assim? Vou explicar. A gente escreve assim por quê? Porque aqui é 2 e aqui é 2, não é? Ou seja, cada 6 que tiver ao quadrado, ele vai poder sair. 6 ao quadrado, ele 1 sai. Esse aqui saiu. Aqui tem mais um 6 ao quadrado, então ele sai também. Detalhe, ele não sai como 6 ao quadrado, ele sai como 6 elevado a 1. Então não escreva nada em cima. O outro, ele era 6 elevado a 1. Se ele era 6 elevado a 1, então ele vai ter que ficar, tá? Então ele fica dentro da raiz. E olha só como é que fica toda essa bruxaria. Vezes raiz quadrada de 6, que é elevado a 1. Quando não tem nada, a gente tem que imaginar o número 1. Então saiu quem? 6, 6 e ficou um 6 lá. 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. Ou podemos já colocar a resposta. 6 vezes 6 é 36. 36 raiz quadrada de 6. Ou seja, esse 6 aqui acaba ficando preso dentro da raiz. E essa é a nossa resposta. Tá bom?
Vamos para mais um exemplo? Mais um exemplo bonitinho. Se eu tivesse aqui, deixa eu ver, agora parecido ali, vamos colocar um, um 5, não, um 7 também elevado a 3. E vamos ver o que vai acontecer. O 7 ele vai receber o 3 lá dentro. Aqui continua sendo ao quadrado, a gente não mexe nisso. Mas o 7 ao quadrado, a gente vai reescrever ele assim, ó. Ou melhor, 7 ao cubo a gente escreve assim. 7 ao quadrado vezes 7. Por quê? Quando não tem nada aqui em cima, a gente imagina o número 1. Logo, isso tudo seria 7, 2 mais 1, igual a 7 ao cubo. Olha lá, tá bom? 7 ao cubo. Ok, professor? E eu com isso. Agora que tem um quadrado aqui e lá fora a gente tem que imaginar o quadrado, cada um que tiver ao quadrado sai. Não tem quadrado, fica. Esse tem um quadrado, então ele sai. Certo? Seria como se a gente estivesse cortando aqui, ó. Corta esse com o 2 que a gente tem que imaginar aqui. Corta, corta, sai o 7. E o outro, professor? O outro a gente mantém. Tá bom? O outro a gente mantém. Mas por que mantém? Mantém porque ele era 1. 1 enquanto aqui é 2. Então ele não sai. Então a gente deixa assim. Essa é a resposta final. Tá bom? É feio, é esquisitinho, mas a gente acostuma. Beijos, abraços. Tchau pra vocês.